Olá a todas, todos, todes. Nós estamos iniciando a aula 2 do módulo 2, na qual nós vamos falar um pouco mais sobre sistema penal do período da ditadura empresarial militar à redemocratização. E hoje a gente tem a felicidade de poder contar com a participação do professor Gustavo Seferian, que está aqui ao meu lado. Ele vai se apresentar e hoje nós teremos vários vídeos, né? Temos este comigo e com o Gustavo. O Leonardo fará um vídeo específico sobre a questão indígena no período da ditadura e a professora Gabriela também tratará do tema nesta aula deste módulo. Então eu passo a palavra para o Gustavo. Olá a todas e todos, eu gostaria de início de agradecer não só a professora Carla Benites, mas a todas e todos responsáveis pela organização desse curso, que eu estou fielmente acompanhando e aprendendo muito, podendo ter ali toda uma série de reflexões acerca não só da questão criminal, mas da economia política da pena, mas fundamentalmente acerca do nosso país, acerca do nosso mundo e de como a gente pode interferir nele com ganas transformadoras. Eu hoje, modestamente, vou trazer algumas contribuições, algumas reflexões acerca do período ditatorial empresarial que o povo brasileiro experimentou no curso de 64 até data incógnita de término, né? Vamos discutir isso, inclusive. Mas antes eu queria fazer uma apresentação, né? Como a professora Carla bem colocou, meu nome é Gustavo Seferian, eu sou bacharel em Direito, mestre e doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo. Eu fui advogado popular há bastante tempo. Desde o ano de 2016 eu me dedico exclusivamente à docência, inicialmente na Universidade Federal de Lavras e desde o início do ano de 2019 na Universidade Federal de Minas Gerais. Minha área é a do direito do trabalho. Eu estudo relações de trabalho de um modo geral, sociologia do trabalho, mais o direito do trabalho e processo do trabalho em particular, desde a matriz marxiana, das traduções marxistas diversas, mas fundamentalmente tomando ali alguns autores e autoras mais heterodoxos, e a perspectiva ecossocialista. Eu sou hoje pesquisador líder do grupo de pesquisa Trabalho e Capital da USP, fui pesquisador convidado em sede pós-doutoral em 2018 na EACSS, sob supervisão do professor Michel Lovy, e atualmente eu conduzo também como coordenador o Instituto o Interpretar e Transformar o Brasil, que é um núcleo de estudos lá na UFMG. Tudo ali, né, ligado ao campo do direito do trabalho, das relações de trabalho. Daí eu pedi desculpas por não poder também incidir no trato de questões que estão relacionadas propriamente ao sistema de justiça, às instituições totais, a lida propriamente com os processos de criminalização na nossa realidade brasileira, mas é algo que, sem sombra de dúvida, como já vem sendo conduzido, não só pelo Léo, pela Gabriela, pela Carla, nesse mesmo módulo certamente vão ser alcançados. Eu queria aqui fazer algumas reflexões, fundamentalmente a partir de 3 pontos acerca da ditadura empresarial militar. O primeiro deles está ligado às motivações do golpe de 1º de abril de 1964. O segundo, uma discussão acerca da caracterização da ditadura enquanto empresarial militar. E o terceiro, uma discussão que eu venho conduzindo acerca do reconhecimento do período ditatorial no Brasil como expressão de um neoliberalismo avant la lettre, um neoliberalismo que se deu antes mesmo da gente poder chamar essa agenda
das classes proprietárias em escala global, tanto no norte quanto no sul do nosso planeta, sendo conduzidas fundamentalmente a partir do curso da década de 1970, mas que aqui a gente experimenta um tanto antes, né? Eu quero trazer, ligadas a aspectos econômicos e políticos, caracterizando quais que são os sujeitos, as classes, as frações de classe, os segmentos sociais que se encontram em embate no período que antecede um pouco a ditadura e a ditadura propriamente, né, algumas interpretações que possam vir a colaborar com as nossas reflexões críticas. Muito bem. A primeira questão, como eu mencionei, está relacionada às motivações do golpe. É bastante comum a gente perceber, sobretudo em uma historiografia mais chapa branca, de defensores mesmo dos direitos humanos, pessoas que são atentas à nossa realidade social contemporânea, se colocam dentro de um espectro progressista, e eu acho que é importante a gente poder dialogar com esse campo fundamentalmente. A afirmação de que o golpe de 1º de abril de 1964 teria ali, assim como em outros tantos processos históricos na realidade brasileira, né, que remontam ali o processo de enfrentamento que a Gabriela mencionou, das greves na Primeira República, que remonta ao Plano Cohen, que se coloca em toda uma série de outros processos que levaram à ilegalidade, o PCB na história brasileira, há um certo espectro comunista que rondava não só a Europa nos idos de 47 e 48, 1847 e 48, mas também o Brasil no curso do século XX. E, de fato, né, o momento em que a América Latina passava, na virada da década de 1950 para a década de 60, ela é de convulsão social, ela é de afirmação no processo de luta de classes dos trabalhadores e trabalhadoras, dos oprimidos e oprimidas. A gente experimenta toda uma série de processos relevantíssimos nesse interstício, né? E aqui é bastante importante destacar o processo da Revolução Boliviana no curso da década de 1950, a Revolução Cubana no 1º de janeiro de 1959 e toda uma série de outros processos que não deixaram de ser observados também no Brasil. Quer dizer que no Brasil a gente viveu, no curso das décadas de 50 e 60, uma ofensiva revolucionária dos trabalhadores e trabalhadoras? Não. Não posso fazer essa caracterização. Imagino que não tenhamos ali qualquer espécie de sustentação, inclusive no campo da historiografia, da teoria social, das ciências políticas, que dê aso a uma leitura nesse sentido. Acontece que a gente pôde sim observar nesse curto hiato democrático que o país experimentou de 45 a 64, toda uma série de processos importantíssimos de auto-organização e afirmação ofensiva das classes trabalhadoras, onde eu queria destacar fundamentalmente 2 deles que dão conta do processo de lutas dos trabalhadores no campo e também na cidade, né? Que estão ligados, de um lado, à construção, ao vertebrar das ligas camponesas, né, desde o curso da década de 1950, fundamentalmente no Nordeste brasileiro, em Pernambuco, mas também em outros tantos rincões do país e do Nordeste brasileiro, e, de outro lado, o fortalecimento das entidades sindicais urbanas, muitas delas também ligadas, de fato, à mobilização do Partido Comunista Brasileiro, que dá uns tropeços ali naquele momento para a construção das suas táticas, que implica, por certo, né, em problemas de ordem estratégico também,
ante o alinhamento soviético, que ainda, muito embora em 56 tenha se passado ali, né, no curso do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, pela denúncia dos crimes de Stalin, por uma matriz, né, de compreensão e afirmação do que viria a ser a revolução nos países dependentes, coloniais, semicoloniais, ou seja lá como que a gente venha caracterizar, amparado em registro etapista, que imporia ali alianças entre os setores das classes trabalhadoras com burguesias liberais, com setores progressistas, com muitas aspas, das classes proprietárias, coisa que na nossa realidade dependente periférica é impossível de se cogitar, né? Essas frações das classes trabalhadoras ou parcelas das classes trabalhadoras assalariadas ou sujeitas a trabalhos em condições servis tiveram ali, né, de condições, né, nesse momento de promover importantes lutas que acabaram resultando no campo do direito, inclusive como síntese mediadora colocada pelas classes proprietárias ante a afirmação das classes trabalhadoras, dos sujeitos e sujeitas oprimidos e oprimidas em sua busca por um melhor mundo, né? Muitos desses sujeitos buscando ali uma alternativa de sociabilidade de outra, por meio de lutas revolucionárias, efetivamente conscientes desse programa revolucionário, mas tendo ali no direito uma resposta que ela era tímida, insatisfatória, diminuta, mas que era o que acabava sendo dentro da organização da própria sociabilidade, da politicidade burguesa, o que lhes era entregue e que acabava servindo, né, como sempre serviu, de um mecanismo para apaziguar essas conflituosidades, a promoção de toda uma série de saltos, né? É certo que esses saltos, né, no campo da institucionalidade, por vezes não se deram também com um cariz consciente do seu uso tático, do seu fomento como um patamar para novas ofensivas futuras, mas sim acabou tendo ali como um horizonte, a disputa por direitos e as melhores condições de existência dos trabalhadores e trabalhadoras, um horizonte estratégico. E aqui, o Julião, nas ligas camponesas, que era um advogado e que teve um papel de reconhecimento institucional das ligas e também dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, é expressão, né, do que é um horizonte que a gente não pode descartar de modo nenhum como sendo importantíssimo, mas como um sujeito, né, um intelectual que, intervindo no processo de luta de classe, projetava um horizonte estratégico para o uso do direito, ou seja, extremamente limitado, reconhecendo a possibilidade de que as melhorias de condições de existência no cerne da sociedade do capital poderiam, eventualmente, promover uma transformação radical ou estrutural na nossa sociedade, que é algo que eu não acredito de modo nenhum. O mesmo pode se ter, por exemplo, tomando ali os trabalhadores e trabalhadoras da cidade, um movimento conduzido pela mobilização dos trabalhadores do cimento e cal da cidade de São Paulo, fundamentalmente centrados no trabalho na região de Perus, que fica no noroeste da cidade de São Paulo, que conduziu greves maravilhosas, potentíssimas, articuladas com outros tantos campos da classe e também da sociedade auto-organizada, né? Não só setores dos trabalhadores e trabalhadoras inseridos em atividades propriamente produtivas, mas articulando também com movimentos contra a carestia, de comerciantes, pessoas que eventualmente
tinham ali uma vivência e eram afetadas pelo que era a organização da indústria do cimento e cal naquele bairro, e que conduziram greves que a gente não vê paralelo, inclusive na construção de suas pautas em outros momentos históricos brasileiros. A gente vê no curso da década de 50 esse sindicato, né, que ficou historicamente conhecido como o Sindicato dos Queixadas. Eles se autodenominavam queixadas, que é um porco do mato que quando tem algum inimigo, tem uma onça por perto ou um caçador, se junta em bando e em bando enfrenta, né, os seus inimigos naturais, se é que assim a gente pode chamar. Os queixadas, esses trabalhadores, enfrentavam seu inimigo político, social, com uma união bastante aguerrida. Esse sindicato, por exemplo, conduziu greves que reivindicavam aumento de salário ou então a redução do preço do cimento e do cal que eles produziam, a fim de viabilizar que o conjunto da classe trabalhadora tivesse acesso àquele produto de uma forma mais viável, né, mais de fato acessível, né, no mercado, e alcançasse ali a possibilidade de estar construindo as suas casas. Esse sindicato conduziu as primeiras lutas ambientais que se tem notícia na história do Brasil, muito embora algumas pessoas deslocadamente coloquem que desde a origem do movimento operário as lutas ambientalistas estavam colocadas também na ordem do dia. Então a gente tem, né, toda uma série de processos de luta. Esse caso dos queixadas também teve uma participação importante dos seus advogados, e um dos principais deles, o Mário Carvalho de Jesus, era um sujeito que acreditava no direito como efetivamente um mecanismo, um instrumento de transformação radical da sociedade para a construção de uma nova sociabilidade. Essa crença, né, acabou levando a um peso bastante grande na disputa por direitos, né, e a efetivação de toda uma série de saldos, de ganhos, né, que passam desde a conquista de alguns direitos que hoje a gente tem por elementares na área trabalhista, aos assalariados e assalariadas, a exemplo do 13º salário, e que teve primeiro uma cristalização judicial para depois vir a ser legalizado, até mesmo a expansão da subjetividade juslaboral, que outrora era restrita aos assalariados e assalariadas da esfera urbana, passando a ser também depois aos trabalhadores e trabalhadoras rurais, né? O que me faz interpretar, como já registrei em texto, um salto, né, do que seria um direito de caráter operário propriamente para se tornar o direito do trabalho um direito proletário na realidade brasileira. Muito bem. Esse conjunto de lutas, né, proporciona a articulação de movimentos sociais de naturezas diversos, outros, que impõem aos governos de natureza burguesa no nosso país a necessidade de implementar todo um conjunto de reformas relevantes, importantes, e que poderiam, por certo, se efetivamente viessem a se consagrar, a trazer impactos de ordem estrutural na organização social e da sociedade de classes no Brasil. E parte desses principais processos de inflexão e disputas por reformas acabaram sendo sinalizados, projetados como possível consagração no famoso discurso do Jânio Quadros, mas que contou com outras tantas figuras, na Central do Brasil, pela afirmação das reformas de base, né? Essas reformas de base passavam por nacionalização de setores estratégicos da economia, como por exemplo petróleo, passava pela efetivação de processos de reforma agrária, entre outras tantas medidas que, articuladas com essa consagração de direitos sociais de outra natureza, sobretudo trabalhistas, mostrava no campo da institucionalidade burguesa o quanto que existia um processo que ele era de afirmação das classes trabalhadoras, né, dos oprimidos e oprimidas na nossa sociedade naquele momento. O golpe de 1964, no 1º de abril, ele vem como uma resposta a esse processo. Não quer dizer efetivamente que a gente deveria se ter um medo aqui no Brasil, naquele momento, de uma revolução comunista, ou de que os comunistas estariam no poder, estariam capitaneando os principais sindicatos do país, as principais organizações das classes trabalhadoras, o que não é um fato.
que eventualmente a gente poderia ter um processo, uma convulsão tão radical quanto aquela que se deu em Cuba. Também não é fato. O ponto é, a gente vivia um momento que no processo da luta de classe, né, a correlação de força se colocava em crescente, né, pela afirmação dos trabalhadores e trabalhadoras. E o golpe de 1964 ele vem justamente para cumprir um papel contra-revolucionário e preventivo a esse ascenso social que se experimentava no Brasil desde a década de 1950. Então, de um lado, me parece equivocada a percepção de que o medo comunista era pura e simplesmente um espantalho, né? De fato, o medo de se ter ali, talvez, o protagonismo dos comunistas na condução dessas reformas radicais ou, eventualmente, de se conduzir, né, toda uma série de alterações institucionais na organização da sociedade de classe brasileiras que fosse promovido por uma articulação comunista, não me parece ser correto, mas, de outro, a gente não pode descartar que a afirmação dos trabalhadores e trabalhadoras, dos oprimidos e oprimidas, estava em marcha, né? Então essa é a primeira das caracterizações. A segunda das caracterizações que eu queria aqui discutir com vocês, ela está justamente ligada à definição desse período ditatorial, né? Por muito tempo, esse movimento, e a gente não pode descartar o trato do processo social que irrompe no 1º de abril de 64 como sendo um movimento, né? Não considera um movimento tal qual considera o Dias Toffoli, né? Que quis limpar a barra e falar assim, não vamos falar de revolução, não vamos falar de golpe, vamos só falar de movimento. Não, é um movimento que tem que ser qualificado. E essa qualificação, ela parte do que é uma interpretação daquele processo e também parte do que é o nosso lugar no mundo para poder ler aquele processo. Desse modo, esse movimento que se coloca, que não é um movimento das classes trabalhadoras, que é um movimento dos setores proprietários no nosso país, articulados com um outro setor social, que é o das Forças Armadas, implementou um regime de exceção explícita, né, de uma ditadura que, muito embora a gente saiba, ao menos desde Lenin, de forma mais escancarada, mais lúcida, que toda organização estatal ela tem uma serventia de dominação de classe e que todo Estado expressa no fim, né, toda organização estatal expressa no fim uma ditadura de classe. Daí as formulações do Marx no Guerra Civil na França, tratando da Comuna de Paris, apontem para a necessidade dos trabalhadores. Então logo tomem o poder implementar processos para o fenecimento do Estado, né? O Estado não serve aos trabalhadores e trabalhadoras. A estrutura e a forma políticas próprias da organização social capitalista, burguesa, elas são extremamente infrutíferas para a construção dos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, desse modo, né, o que a gente viu no Brasil foi o consolidar de uma ditadura escancarada, muito embora a gente saiba que sempre todo Estado burguês é uma ditadura de classe. Mas, tal qual o Lenin mesmo, que eu mencionei aqui, em Estado de Revolução menciona, existe uma distinção bastante grande, qualitativa, das nossas condições de existência ante uma democracia formal burguesa e uma ditadura explícita, né? O que a gente viu a partir de 1964 foi o explicitar do caráter ditatorial dessa ditadura de classe que é marca da exceção permanente que, como o Walter Benjamin me colocou, determina a existência política nessa particular civilização que a gente se insere. Esse processo, né, foi lido pelos vencedores da ocasião como sendo uma revolução, né? Eu imagino, para quem é jovem um pouco mais tempo, como a Carla e eu, né, que os seus pais, e para quem é jovem há menos tempo, seus avós,
devem se lembrar, devem ter lido, devem ter estudado na escola que esse processo que se deu em 1964, no 1º de abril, foi uma revolução. Né? E vez por outra a gente se depara com algum gaiato falando, né, da Revolução de 1964. Hoje, felizmente, com um pouco mais de ojeriza é recebida uma afirmação nesse sentido. Mas ela sim foi qualificada. Né? De fato, esse processo não foi uma revolução. Né? Assim como muito embora, e alguns teóricos, inclusive do campo progressista, coloquem que o fascismo, o nazismo, o neofascismo se reivindiquem revolucionários, eles não têm nada de revolucionário. Né? Tem que mudar o que está aí, né? Como é que o Bozo fala? Agora eu esqueci. Ele tem a expressão lá, tem que mudar o que está aí. Né? Esse mudar o que está aí, efetivamente não expressa uma necessidade de mudança no que são os elementos de ordem estrutural que conduzem e conformam as nossas formas de existência, afirmação social e política. Né? O que tem que mudar, na verdade, é as dimensões e a profundidade das liberdades civis e democráticas, o que são o conjunto de asas que estão sendo criadas por sujeitos e sujeitas oprimidos no curso da história que começam a florescer. É esse tipo de coisa que tem que mudar quando se invoca uma transformação radical. Né? Mas nada que se possa assimilar a um processo efetivamente revolucionário. Infelizmente, a interação social que começa a ser vertebrada desde fora do país, no momento inicial, mas depois do período da anistia no fim da década de 70, e quando a gente passa a experimentar um processo também de novo ascenso social no nosso país, entre os anos 70 e 80, que eu já vou tratar um pouquinho mais desse período, começam a se requalificar, né, os termos, se conferir novos sentidos ao que foi esse movimento. E a definição enquanto golpe, né, ela, outrora reservada a setores extremamente restritos, passa a ter um pouco mais de profusão. Esse golpe, né, por conta dos agentes que o implementaram diretamente ou que tiveram ali uma figuração aparente mais notável, né, invariavelmente foi tomado como sendo um golpe de natureza militar. E a gente, vez por outra, e aí digo, Carla e eu, certamente estudamos na escola, né, que o Brasil experimentou no recorte de 64 a 85, 64 a 88, 64 a 84, né, a gente vê ali variações do que são esses recortes para definição do porquanto a ditadura durou, 64 até os dias de hoje, né, podemos dizer até, como sendo uma ditadura militar. Felizmente, né, de alguns anos para cá, passou-se a ter toda uma série também de novas reflexões e aprofundamentos para a caracterização desse golpe. Né? É claro que isso passa também por um processo que ele é de tensionamento de ideias. Existe uma revitalização, sobretudo diante do que é o atual, contemporâneo, a contemporânea correlação de força, o processo de luta de classes que se instala no nosso país, de uma retomada do reconhecimento desse processo como sendo uma revolução. Né? Existem toda uma série de saudosistas do período ditatorial no nosso país, o presidente da República como sendo o primeiro deles, mas todo um corpo social que dá sustentação a isso e que tenta recobrar o que é essa ideia de que 64 foi uma revolução, que cumpriu um papel fundamental para que os comunistas não construíssem uma ditadura no nosso país. E existe, né, felizmente se vertebrando, ao menos de década e meia para cá, um conjunto de outros campos que teve, né, um certo peso aí na última década, fundamentalmente no que foram as formulações teóricas, intelectuais, não só colocadas na Comissão Nacional da Verdade, mas em outras comissões da verdade que pipocaram em instituições, em assembleias legislativas, em universidades, em sindicatos, associações. A sociedade civil se viu no Brasil, né, povoada por toda uma série de comissões da verdade que visavam justamente promover ali alguma retomada
de fatos que foram eclipsados no curso da ditadura, a fim de que pudesse se promover, né, uma perspectiva transicional de afirmação da verdade e conformação de justiça, efetivamente, para as pessoas que foram vítimas desse regime de exceção explícita. Essa requalificação passa num primeiro momento, né, e isso daí se consolida, inclusive, diante do que são as proposições postas pela Comissão Nacional da Verdade, em reconhecer que não foram apenas agentes militares que conduziram o golpe em 1º de abril de 1964, mas sim teve todo um conjunto de atores civis que impuseram a conformação desse bloco histórico que se afirma e promove essa contra-revolução preventiva. Isso já dá uma qualificação que ela é de uma outra natureza, bastante mais complexificada e que não bota só na conta dos militares, esse corpo destacado, a responsabilidade pelo golpe. Acontece que o civil-militar também me parece um tanto quanto impreciso. E é impreciso por quê? Porque coloca no mesmo balaio o conjunto da sociedade civil, das entidades civis, ou seja, das entidades não militares, como sendo sustentadoras do golpe. E isso não é uma verdade. Existe um segmento específico da sociedade civil que dá corpo ao golpe que foi instrumentado pelos militares. E é justamente um setor que tem ali uma não caracterização explícita de classe, mas que tem uma associação de classe, assim podemos dizer, com os setores proprietários no nosso país, que é o setor empresarial. Daí a composição desse bloco histórico estar melhor definida, pelo menos a meu ver, como sendo, né, propriamente um bloco empresarial militar. E a ditadura, da mesma sorte, acaba tendo, né, por que se definir enquanto uma ditadura empresarial militar. É certo que a gente teve toda uma série de mobilizações que não foram propriamente esses setores do empresariado que deram sustentação à ditadura, mas a contestação posta no cerne da sociedade civil ela foi muito mais profunda no curso de 64 em diante do que a efetiva defesa do regime, né? Muito embora a gente perceba um certo grau de silêncio, de condescendência, de uma parte expressiva da população brasileira ante a ditadura empresarial militar. Mas, volto a dizer, me parece ser mais preciso a gente caracterizar essa ditadura como própria do setor empresarial militar do que exclusivamente, do que amplamente como civil e militar, né? Ainda reconhecendo que essa caracterização é melhor do que uma ditadura exclusivamente militar. E eu acho que essa definição do empresarial militar, ela também, olhando para uma perspectiva que ela não é só política, da afirmação da luta de classes, mas ela também é econômica, ela se confirma de modo bastante mais interessante. Haja vista que os reais beneficiados pelas políticas, de modo geral, conduzidas depois de 64, não foram os brasileiros e brasileiras. Não foi o conjunto da sociedade civil. A gente teve um beneficiamento bastante mais acentuado ao setor empresarial. Setor empresarial que participou financiando o golpe, que participou agindo inclusive na tortura, financiando articulações internacionais de repressão de movimentos contestatórios às ditaduras no Cone Sul, né? O caso específico do Boylicen, que era um grande executivo do grupo Ultra, na participação de torturas, que inventou instrumentos de tortura, é apenas um sintoma desse processo da ligação orgânica, da ligação indissociável entre os militares e o empresariado brasileiro nesse processo. Dali, a gente vê
que toda uma série de grandes empresas que hoje se colocam como principais agentes na economia brasileira, no processo de exploração, de obtenção de lucros, terem se fortalecido nesse período não é mero acaso. Então a gente vê grandes grupos, a exemplo da Globo, a exemplo de grupos educacionais como Objetivo, entre outros, né, setores de atividade produtiva propriamente, como as montadoras automobilísticas, né, casos como, por exemplo, da Volkswagen e da Fiat, de vinculação direta com a ditadura, que mantinham, né, não só agentes do Estado como seus empregados para controle de trabalhadores e trabalhadoras, mas nas suas próprias instalações, práticas de tortura, prisão foram realizadas, né, para além de denúncias essas aos rodos, né, denotam o quanto que essa vinculação era inescapável de se constatar. E lucraram muito, né? Se em alguma medida a gente teve um processo de crescimento econômico, e aqui a gente está falando de crescimento capitalista do Brasil no período inicial da ditadura, esse grande bolo que cresce, ele não é dividido, né, para o conjunto da sociedade brasileira e ele é inteiramente devorado pelo setor empresarial. Então, me parece ser fundamental a gente poder definir, né, essa ditadura como tendo um caráter empresarial militar. E aí, sem sombra de dúvida, também toda uma série de empresas do ramo da segurança, né, também pululam nesse momento, e talvez essa possa ser uma referência de maior interesse para todas e todos vocês que estão aí mais atentos à questão da segurança pública em alguma dimensão, e os processos de criminalização. Então eu faço destaque que esse também foi um ramo de atividade econômica que bombou nesse momento. O terceiro ponto que eu queria trazer é justamente meio de caracterização da ditadura como sendo efetivadora de um neoliberalismo avant la lettre, um neoliberalismo que se deu antes mesmo da gente cogitar o neoliberalismo enquanto um corpo teórico, político, assim nominado. É bem verdade que o termo neoliberal ele não é um termo que no léxico brasileiro, ou pelo menos nos debates públicos brasileiros, nunca tinha aparecido. Eu faço destaque aqui a um professor chamado Pinto Antunes, José Pinto Antunes, que trazer brevemente aqui a referência biográfica dele, que ele, como um dos responsáveis, trabalhava no governo do estado de São Paulo, criou uma cadeira na Faculdade de Direito da recém-criada USP para a área de direito social. Ele criou, né, fez ali a sua instrumentação dentro da burocracia do Estado para que se criasse essa cadeira e concorreu ao cargo. Ele foi aprovado? Não foi aprovado, felizmente. Quem foi aprovado foi Antônio Cesarino Júnior, o primeiro professor preto da USP. Mas ele, logo depois, foi aprovado num concurso de legislação industrial na Faculdade de Direito de Minas Gerais, que é onde eu estou lecionando hoje. Foi o primeiro professor de Direito Industrial, que seria o Direito do Trabalho, junto com o Direito Comercial naquele momento. Era tudo que ele mais queria dar aula no Largo de São Francisco, onde ele tinha se formado. Ele, nos idos da década de 50, presta um concurso lá no Largo de São Francisco, salvo engano, em 1956, e ele tem por principal concorrente, e por isso, inclusive, que esse concurso ele é urubuzado pela mídia. Se a gente pegar ali nos dias, né, os jornais, ainda de grande circulação no estado de São Paulo, noticiaram o concurso, acompanharam, tinham repórteres lá, entrevistaram os candidatos, porque o seu antípoda, que prestaria o concurso, era ninguém mais, ninguém menos do que o grande e famoso comunista Caio Prado Júnior. Era uma cadeira de economia política.
E esse sujeito, né, José Pinto Antunes, ele se colocou no concurso publicamente como o anti-Caio Prado Júnior. E aí a gente vai cogitar aí da década de 50, inclusive pelo contexto que eu estou colocando aqui, como que ser comunista era uma pecha ainda maior do que a de hoje, talvez, né? Talvez hoje não, né? Nos últimos anos, por aí, mas porque hoje o negócio está pesado, né? A gente se colocar como comunista é um tanto quanto mais... gera um pouco mais de temor, né? Mas nada que a gente tem que temer assim se colocar. O ponto é que o Caio Prado Júnior, que estava ali sob os holofotes, tinha, né, e teve um sujeito que de forma muito arguta se colocou como seu antípoda, e em uma das suas entrevistas para o Estado de São Paulo, o Pinto Antunes se declarou um neoliberal. E essa daí, pelo menos para mim, pode ser que tenha em outros momentos anteriores essa definição sendo colocada, mas esse foi o primeiro sujeito que na década de 50 estava se definindo como neoliberal. Não é mero acaso que ele tenha feito toda uma série de defesas desde a década de 50 que muita gente nos anos 90 e ainda hoje vem colocando, como o fim da sociedade do trabalho, a mecanização produtiva vai excluir o papel de participação dos trabalhadores e trabalhadoras nas atividades produtivas, um monte de groselha por aí que a gente já cansou de ouvir, e a contemporânea crise sanitária mais do que demonstra que sem trabalhadores e trabalhadoras essa porra de ordem social não opera, sem exploração de quem trabalha, sem a extração de mais valor, esse trem não funciona, não dá para botar para funcionar a sua máquina, robozinho, mesmo que se tivesse, nem tem, mesmo que tivesse, o negócio não ia dar certo. O ponto é o seguinte, ele lá na década de 50 assim se afirma, vai estar extremamente mancomunado com o regime ditatorial no processo subsequente. Ele inclusive se torna diretor da Faculdade de Direito para substituir o Alfredo Buzaide. O Buzaide lá do Código Civil, que vocês talvez tenham estudado na Faculdade de Direito, que foi um dos principais mentores também das principais peças autoritárias do regime ditatorial. Muito bem, isso daí só para colocar a antessala dessa discussão acerca do neoliberalismo, que não é uma coisa que aparece assim como um raio em céu azul na década de 1970 para ser implementado como uma agenda política e econômica contra-revolucionária também e preventiva também nos países centrais da ordem do capital, para fins de desmonte daquele Estado social que conquistado pela luta dos trabalhadores e trabalhadoras, estava dando um certo grau de organicidade e melhor funcionamento à própria ordem social capitalista. Daí eu não poder deixar de ter em conta que os direitos sociais cumprem um papel capitalista importantíssimo, o direito do trabalho, a previdência social, a assistência, a saúde pública gratuita, educação pública gratuita, tudo isso cumpre um papel importantíssimo para a reprodução da relação social do capital, né? E não por outra razão, o momento em que, e nas realidades sociais em que se experimentou esse estado social bastante robusto, tenha se caracterizado como sendo os anos de ouro do capitalismo, né? Ou que o Ernest Mandel vai chamar de período do capitalismo tardio. E para embater, né, essa construção de um Estado social que a agenda política e econômica neoliberal começa a se erigir. Acontece que o neoliberalismo, pelo menos me parece, tem ali alguns antecedentes, né, alguns ensaios que são experimentados, muito embora não se conectem diretamente dentro de uma mesma toada intelectual e política com esses processos que vão se dar no curso da década de 1970. E aí, algumas pessoas fazem um conectivo, que me parece bastante acertado, de que a experiência do golpe do Chile, né, no 11 de setembro de 1973, que institui no poder o Augusto Pinochet, faz tombar o Salvador Allende e promove a derrocada por meio de assassinatos, prisões, torturas, exílios do que era aquele bloco constituído da Unidade Popular que há um bom tempo vinha
conduzindo uma afirmação importante na realidade chilena, como sendo ali a primeira tentativa de implementação da agenda econômica e política dos Chicago Boys. Não por outra razão, a Margaret Thatcher babasse tanto a experiência do Pinochet, não por outra razão Pinochet tenha ido morrer na Inglaterra, aquela coisa toda que a gente, em alguma medida, já toma, né, como uma grande contribuição conectiva entre esses processos, né, para falar, olha, houve um balão de ensaio às políticas de desmonte do Estado Social que se implementaram nos países centrais da ordem do capital a partir da década de 70, um pouco antes, né, já mesmo desde 1973 no Chile. Mas eu posso dizer que a nossa ditadura, ela tem, por alguma das suas características de políticas econômicas, mostras de que aqui, né, o horizonte de favorecimento de frações de classe e de mecanismos de repressão era bastante assemelhado e pode ter proporcionado com antecipação um processo que o Paulo Arantes, né, professor emérito de filosofia da FEFELESH USP, veio a chamar de brasilinização do mundo, né, ou brasilinização da sociedade, que passou de uma banda pela necessidade, o reconhecimento, a indispensabilidade de contenção, repressão, por meio de vias normativas moduladas, que, de um lado, falavam que seria legal uma série de práticas insurrecionais, mas que as continha e projetava, em regra, a ilegalidade, num processo, para utilizar a expressão do Bernard Edelman, de legalização das classes trabalhadoras de forma bastante acentuada, né? A exemplo disso, a gente pode destacar a Lei 4.330 de 1964, a lei de greve instituída na ditadura empresarial militar, que pouco menos depois de um mês do golpe acaba sendo promulgada. Essa lei, ela fala que é legal exercer o direito de greve. Acontece que coloca tantos condicionantes ali que só faltava falar assim, ó, é legal fazer greve, mas não pode ter trabalhador. De que adianta, né? O conjunto de amarras postas ali efetivamente interditava e projetava a ilegalidade quase a completude nas mobilizações dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, é verdade que seguiram sendo extremamente contidas pelo aparelho de repressão do Estado e pela mão do judiciário, o conjunto de mobilizações que irrompem ou que já tinham irrompido antes do golpe naquele período. Exemplo disso são as greves de Contagem e Osasco de 1968, entre outras tantas, só passando a ter uma força social suficientemente robusta para promover enfrentamento e colocar em questão essa própria lei e as intervenções dos sindicatos, a repressão dos trabalhadores e trabalhadoras, o processo que rompe no ABC paulista no final da década de 70 e que vai se alastrar por todo o país, né, de forma bastante avassaladora, contando ali com muitas consequências e derivações nos movimentos sociais que merecem ser destacadas, né? Nesse momento que a gente vê, acompanhando o processo de ascenso do movimento sindical, a revitalização do movimento de negritude, a revitalização do movimento de mulheres, a construção do movimento pela reforma sanitária, da luta antimanicomial, o nascimento do movimento LGBT, entre outras tantas lutas sociais que elas se colocam de forma bastante fortalecidas nesse momento que acompanha esse processo de a afirmação dos trabalhadores e trabalhadoras que tinha por uma das referências a luta contra a repressão da auto-organização e da luta trabalhista propriamente dita. O segundo dos registros que eu quero colocar, ele está ligado à combinação do que é a atrofia, né, a constrição das perspectivas de auto-organização das classes trabalhadoras aliada ao fortalecimento do setor financeiro no Brasil. E eu digo isso fundamentalmente amparado na Lei 5.107 de 1966, de 1966, que ela vai instituir o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
O FGTS, que hoje é lido como um direito de todo trabalhador ou trabalhador empregado, que a gente defende que tem que ser pago, que se alguém dá calote, frauda, a gente vai falar que está errado, que vai reivindicar para o trabalhador ou para a trabalhadora. Cansei, na época que era advogado, de entrar com ação só para pedir o recolhimento dos depósitos do FGTS ou a multa do FGTS no momento de dispensa. Na verdade, veio a ser instituído como um grande retrocesso às classes trabalhadoras. E eu digo isso por quê? Porque até 1966, mais precisamente até 1967, um ano depois, quando entra em vigor essa lei 5.107, era a regra geral que os trabalhadores, mesmo da iniciativa privada, tivessem estabilidade nos seus postos de trabalho. Eles pudessem, depois de 10 anos trabalhando numa empresa, não ser dispensados ou dispensadas, salvo por justa causa. Isso é um fator que traz uma segurança importante para o trabalhador ou para a trabalhadora, de continuidade do seu vínculo, ou seja, de continuidade dos seus meios de obtenção de renda, já que ele só tem isso para vender na vida, que é a força de trabalho, e só assim, nessa sociabilidade doentia, tóxica, que é a do capitalismo, a gente tem como sobreviver. Se ele não tinha o risco de perder o emprego, a não ser que cometesse uma falta grave, desse um soco na cara do patrão, tacasse fogo na firma e fosse ali verificar que foi esse trabalhador, ele não poderia vir a ser dispensado. Lutar por seus direitos, logo, era algo possível. E não por outra razão, aquele processo que eu mencionei da década de 50 e 60, ele acaba sendo encorpado por trabalhadores que tinham um pouco menos de temor de promover enfrentamento de classe no seu ambiente de trabalho por conta da garantia de emprego. Romper com a garantia de emprego era algo que era fundamental. A proposição da criação da FGTS é de um sujeito que chama Roberto Campos. Roberto Campos foi talvez um dos nossos primeiros neoliberais avant la lettre, né? Tá aí com o neto dele no Banco Central e tal, fez bem a escola e tem, né, na sua agenda, né, na sua cartilha econômica, não só essa intencionalidade de enfraquecer o movimento sindical, os processos de auto-organização dos trabalhadores e trabalhadoras, criar um novo receio, né, da perda de renda a esses trabalhadores e trabalhadoras, como também de fomentar o capital financeiro. Por quê? Acompanhado, né, da criação da FGTS, que era um instrumento que, primeiro, dava uma opção ao trabalhador para que no momento que ele viesse a ser admitido, ele escolhesse se ele ia querer ser estável ou se ele, eventualmente, ia ser dignatário dessa merreca de 8% do salário a ser depositado numa poupança compulsória. A gente pergunta, um trabalhador que está buscando emprego, que está prestes a ser admitido, ele tem algum direito de escolha? Pergunta a vocês, vocês conhecem, ou vocês mesmas e mesmos, vocês já escolheram o salário de vocês no momento de ser admitido? Não, veja bem, esse salário de R$ 1.500 que você está me oferecendo aí, eu não quero não, o meu salário é de R$ 4.000, eu acho que ele é mais adequado ao meu serviço. E o seu patrão, for o futuro patrão, diz sim, claro, vou me adequar à sua demanda. Vocês já viram algum trabalhador podendo escolher alguma coisa no local de trabalho ou na sua relação de trabalho? Que dirá no momento de admissão? Nesse momento de admissão, esses trabalhadores e trabalhadoras eram forçados a optar pela FGTS para não poder ter a sua estabilidade. Então, que a estabilidade ela foi minguando. Era uma possibilidade, mas ela foi minguando ante esse exercício da autonomia individual da vontade que, numa relação entre sujeitos materialmente desiguais, economicamente opressor e oprimido, a gente não tem como exercitar efetivamente. Então, nesse processo, a estabilidade decenal ela foi cada vez mais mirrando, a ponto de se ter, com o processo da Constituição de 88 e com a universalização do FGTS, como bem narra o professor Jorge Luiz Sotomayor no seu livro sobre a história do direito do trabalho no Brasil, uma disputa de posições a fim de verificar se esses dois institutos, FGTS e estabilidade decenal, conviveriam e os trabalhadores teriam os direitos aos dois, ou então se um eclipsaria o outro. E venceu essa segunda linha teórica. E hoje tem um posicionamento dominante de leitura teórica de que um trabalhador não pode ter estabilidade decenal no setor privado. Então a gente fragiliza as possibilidades de organização da classe e fomenta o capital financeiro. Por quê? Porque
todo trabalhador empregado, formalmente registrado, passaria a ter um produto bancário. E não era uma coisa banal, como hoje é um pouco mais banal, mas ainda, claro, longe de ser universal, de se ter uma poupança. As pessoas não tinham uma poupança, não era todo mundo que tinha uma poupança. Peão recebia e gastava. Era assim que as coisas funcionavam, as pessoas não guardavam. Ainda hoje não guardam, né? As pessoas hoje ainda mais se endividam, né? Essa daí é a grande tônica de lida com os bens materiais que os trabalhadores e trabalhadoras têm, pelo fomento ao endividamento, né? Pelo fomento de dependência que a gente tem com mercadorias que com necessidade, para utilizar da referência lá que o Marx, logo no comecinho do livro do Capital, vai falar, com necessidades que elas são postas na nossa imaginação, e nos levando ao endividamento, nos levando a ter que socorrer a outros meios para ter um acréscimo de renda circunstancial. Nesse momento, toda uma série de novas carteiras de poupança são abertas. Naquele momento poderia se abrir em qualquer instituição financeira, né? Os bancos se degladiavam, assim como se degladiam hoje para ter as folhas de pagamento, se degladiavam para ter as carteiras do FGTS de uma empresa ou outra. Né? Isso daí aqueceu, né, a perspectiva da finança. Né? E hoje tudo está concentrado na Caixa Econômica Federal, mas naquela época não era assim, não. Então isso daí traz um boom, né, do que é de injeção de capitais para as instituições financeiras, para que pudessem operar e fazer ali acontecer o seu serviço. Mas não só isso, né? Eu quero fazer o registro aqui também, que é nesse momento que começam a nascer os fundos de complementação de aposentadoria de diversos ramos de atividade profissional, com vistas a ter um plus no que era a Previdência Social. Então a gente tem o Caprevi, Funcef, Postales, Economos, todos esses grupos, o Petros, da Petrobras, todos esses fundos de complementação de aposentadoria, né, sendo criados nesse momento. Tanto que eles são regulamentados depois também no curso da ditadura empresarial, em 1977. Um dos principais players hoje, né, do que é a injeção de capitais no mercado financeiro é justamente esses pools de investimento de complementação de aposentadoria, que invariavelmente dão em água, né? A exemplo, para trazer um desses daqui, o Postales, que hoje os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios estão tendo que colocar um incremento nas suas contribuições para poder, quem sabe, ter uma complementação de aposentadoria futura, né? Porque apostando na finança, vez por outra, as ações adquiridas acabam tendo baixas tremendas, como a gente passou por diversas oportunidades nesse último período aí, por crises que fizeram, né, a dimensão especulativa, fictícia do capital esmigalhar, se dissolver no ar, né? Então reduzidas ao que são efetivamente o valor dessas ações, ou algo mais próximo do valor dessas ações, a dimensão especulativa que projetaria uma possibilidade de acréscimo de renda acaba se frustrando. Né? Então, tudo isso para falar, né, e trazer esses dois exemplos de que o instrumental de fomento ao capital financeiro de um lado e de outro, de constrangimento de auto-organização das classes, que é a principal marca da cartilha neoliberal, já vinha sendo implementada no Brasil desde a década de 1960. Daí a gente poder chamar ou caracterizar esse período ditatorial de um período neoliberal avant la lettre. Isso, para além de falar que no Brasil foi o primeiro lugar em que a gente pôde ter terceirização, né, legalizada, que ela se deu fundamentalmente a partir do lobby dos bancos, fundamentalmente para contratar os seus trabalhadores da área de vigilância, e esses que foram os primeiros legalizados a poderem ser terceirizados, para que não sejam considerados bancários e não tenham ali nem o seu direito de se organizar junto com os demais bancários, nem a receber os direitos dos demais bancários, que na lei já, por exemplo, eram dignatários de redução de jornada de trabalho, né? Passaram, ao invés de ter que trabalhar 6 horas por dia, a ter que trabalhar 8. E esse é o grande trunfo, né? Porque a agência bancária, que tem que ficar lá aberta 24 horas, ou ter um segurança 24 horas, aberta não, né? Tem um segurança 24 horas, precisava, a partir dali, não ter que contratar 4 trabalhadores para cumprir a escala de um dia, mas precisava só de 3. Olha a economia que o banco conseguiu com esse horizonte de terceirização. Favorecimento, mais uma vez, das instituições financeiras. Tudo isso para colocar alguns exemplos, eu já me alonguei demais para fazer essa minha digressão, acerca desses 3 pontos
para a lida com esse período ditatorial que, pelo menos na minha impressão, segue marcando o tom da nossa existência, a sociabilidade da nossa política brasileira, sendo agora requintado pelo governo Bolsonaro e o ascenso das forças que o sustém. É isso. Obrigado.